Tudo bom, pessoal? Vamos lá seguir com a Segunda Guerra Mundial, com a segunda parte. Pelo menos os principais fatos, né, como foi na primeira parte. Agora eu vou tentar sintetizar os principais fatos também dessa segunda parte final aqui da aula sobre a Segunda Guerra. Primeiro a gente vai deixar claro, talvez não tenha ficado tão claro no outro vídeo, que tem os países do eixo, né, que eram os países que a gente pode, para não esquecer, nunca chama de Roberto, né, para lembrar de Roma, na Itália, Berlim na Alemanha e de Tóquio no Japão. Então, Tóquio, Alemanha, né, Japão, Alemanha e Itália estão unidas no eixo, né? E aí contra eles estão os aliados, né? Que é a Inglaterra, França e Rússia principalmente. Tem outros países secundários de um lado e do outro, mas esses são os principais. Bom, tinha parado na aula passada falando que em 40 a Alemanha já tinha invadido vários países, né, do norte da Europa e do Sudeste também, né, incluindo a França, a Bélgica, a Holanda, e lá em cima a Noruega, a Dinamarca, a Polônia, a parte do corredor polonês lá, e já tinham tomado muitos países, né, aquele ataque relâmpago chamado de Blitzkrieg. Só que o Hitler, como todo cara que fica com muito poder no mundo, a gente já viu, né, assim como Napoleão, Gengis Khan, qualquer outro das pessoas que têm muito poder nas suas mãos, né, por isso que tem que ter a tripartização do poder, né, tem que ter a divisão, porque o ser humano já mostrou que quando ele tem muito poder na mão, ele não consegue agir, né, de uma forma ética, moral, decente, né, isso já está provado na história. Ele quer dominar o mundo, né, no terceiro Reich aí ele fica maluco, então ele quer combater a parte ocidental, tentar combater a Inglaterra, descer pela França e tentar combater a África, né, na guerra que ele vai entrar, com a guerra na África, né, com a ajuda dos italianos. Na verdade, os italianos vão entrar e vão se dar mal, né? Na Etiópia, eles vão pedir socorro à Alemanha. Então, a Alemanha combate numa frente, né, ocidental, com a Inglaterra e no norte da África, e também entra numa outra frente, que é a frente leste, né, tomando a Polônia, ignorando aquele pacto, né, que tinha feito com Stalin, o Hitler, né, que era um pacto só para o Hitler ter mais tempo de combater em outras áreas, vai lá, toma o resto da parte oriental da Polônia, invade a Rússia, né, em 41, e aí invade boa parte da Rússia, né, em 41. Chega até Moscou, Leningrado, né, apesar de Leningrado e Moscou não ter caído, né, pro exército alemão. Assim como a Rússia resistiu ao exército napoleônico também, né, esse erro de combater em duas frentes, né, cometido pelo Hitler, que o general de guerra dele disse para ele não fazer isso, ele quis assim mesmo, né, aconteceu muitos fatores que fez com que houvessem as primeiras derrotas da Alemanha na guerra, que foi justamente para os russos. Entre esses fatores são a infantaria veio andando quase 8 mil quilômetros, né, desde de Berlim até Moscou, né, até as cidades russas. Então o pessoal andou a pé, marchando todo esse tempo com fome, cansado, passando todo tipo de miséria e privação que pode se imaginar. Além disso, o inverno veio mais rigoroso esse ano e 2 meses antecipado, né? Então muitos perdiam os membros, morriam de hipotermia, alguns deserdavam. E aí quando o Hitler, apesar da resistência grande do Exército Vermelho russo, né, eles foram se interiorizando no país, né, em sentido aos Montes Urais. E aí quando o Hitler, por exemplo, chega em Moscou, chega no Kremlin, ele deixa uma carta lá, né, os generais, na verdade, de guerra do Hitler, pedindo para que se entregasse em alguns dias. E aí só um grilo, né, não tem ninguém lá. Depois ele deixava outra carta dizendo que tinha que se entregar em alguns dias, e não tinha ninguém. E no meio disso, da resistência que teve o exército russo, né, a invasão alemã, apesar de ter se interiorizado em direção ao leste do país, em direção aos Montes Urais, tinham muitos atiradores de elite, né, os chamados snipers, né, que acertavam as pessoas à distância. Então todo mundo batia continência, que eles percebiam alguma patente, ia lá, atirava e matava os russos, né? E dentre eles tem um bem famoso que chama Vassili, né? Virou um herói nacional de guerra. E com isso vai se desarticulando ainda mais o exército, né? Que já tinha baixas de morte pelo combate, pelo frio, pelo cansaço, pelas deserções, e agora falta de comando, né? Com esses pessoas de alta patente sendo eliminadas, né, pelos snipers também. Então aí, quando vê esse enfraquecimento, o exército russo faz uma ofensiva, o exército alemão, né, o general de guerra pede para eles voltarem, né, que não tem mais condições de combater. Hitler diz para lutar até o último morre, ainda que morra
o último homem que eles continuam, ele é um cara teimoso, turrão, né? E aí eles insistem, eles tentam invadir Stalingrado em 42. Em Stalingrado é a grande primeira derrota do exército alemão, que daí começa a ser varrido, né, de toda a Rússia, sentido Polônia, né, tomando, né, o exército russo vem tomando depois a Polônia de volta até chegar em Berlim em 44, onde de fato acaba a guerra, né, que a Rússia toma Berlim, hasteia a bandeira dela, e basicamente a guerra teria acabado aí, né, ainda tem alguns outros confrontos importantes, tem o desembarque, né, das tropas americanas na Normandia, que só entra em 44, né, os Estados Unidos. Para a história dos Estados Unidos, né, como sempre conta a história a favor deles, né, que eles sempre são campeões em tudo, não sabem perder, mas na verdade esse desembarque das tropas da Normandia, que é chamado de Dia D tem muito pouco, né, porque é uma praiazinha minúscula lá, né, lá no noroeste da França, não é nem Paris nem nada, né. Então eles dão como o Dia D tivesse ganhado a guerra, mentira, né? Quem ganhou a guerra mesmo foram os russos em Stalingrado, e depois vem tomando todos os outros territórios até chegar em Berlim. Aí depois os americanos chegam também em Berlim, tempo depois hasteia a bandeira, tira foto como se fosse eles, mas não é a verdade, não sei para eles lá, né? Bom, Hitler, né, quando se vê acuado em 44 lá, ele e a mulher dele se envenenam, né, e se matam. A guerra, como disse, já está praticamente terminada. Mas os Estados Unidos tinha lá um rancor, né, por causa do ataque de 1941 a Pearl Harbor, né, que o Japão acertou uma base militar, né, Pearl Harbor morreu cerca de mais ou menos 2.000 pessoas, era um fim de semana, uma base militar, foi lá e o Japão acertou a base. E os Estados Unidos, muito bravinho, né, falou, não vai ter volta, né, e meio que para gerar uma nova ordem mundial, em 45, com a guerra praticamente já ganha, né, a guerra já tinha acabado, joga uma bomba em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. A bomba chamava Little Boy, uma bomba nuclear, uma bomba de fissão nuclear, né, não uma bomba de fusão, mesmo assim uma bomba com muita energia. A bomba explodiu a 500 metros de altura, né, na cidade de Hiroshima, né, e matou mais de 200.000 pessoas. Tem gente que nasceu 4, 5 gerações com problemas, né, de malformação até hoje pela radiação, e foi o maior massacre de uma vez de ser humanos que já existe na face da Terra, a maior covardia de todos os tempos, né? Soltar bomba em cima de civil, assim, de criança, velho, pessoas que não tinham nada a ver. Massacrou a cidade meio que para dizer assim, daqui para frente o mundo tem uma nova ordem mundial e a gente que é capitalista quer mostrar quem que manda, né? Foi isso que os Estados Unidos meio que quis dar de recado e usou de recado a morte de mais de 200.000 pessoas de uma vez lá no Japão. Então, a Alemanha perde a Segunda Guerra, né? E a partir daí começa um novo tipo de guerra, que é a Guerra Fria, né? Entre uma disputa ideológica entre comunismo, né, que não é bem comunismo, é um totalitarismo de esquerda, e o capitalismo, né, pelo mundo. Então os países do mundo inteiro se dividem entre essas duas ideologias, né, que depois da Segunda Guerra viram totalitarismos ou de direita ou de esquerda, mas isso já é um assunto para a próxima aula. Beleza, gente? Basicamente é isso aí. Um abraço, até a próxima.